Muito bem-vindo ao canal do Ministério Ágape, eu sou a Bispa Ana Costa e esse é o nosso Fala Deus. Agora vamos entrar em algumas curiosidades hoje. Eles valorizam o ensino acadêmico, glória a Deus, né? Eu sou fã de ensino, de estudo. Eu acho que a base da sociedade é uma sociedade instruída, pessoas que têm entendimento, ensinamento, conhecimento, e isso uma reres humana. Aí quando eu vou para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo assim: sabe por que meu povo perece? Porque falta conhecimento. Então o povo que lhe é negado o conhecimento, ele vai perecer em qualquer área da vida. Ele vai perecer financeiramente, ele vai perecer materialmente, ele vai perecer emocionalmente, ele vai perecer religiosamente, espiritualmente, ele vai perecer. Isso não sou eu quem estou dizendo, isso quem disse foi o Senhor. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento, e nós precisamos ter. Tem dentro da sua crença, da sua doutrina como base, não somente a Bíblia. Nossa religião, nós temos apenas a Bíblia, e nós já vimos aqui os testemunhas, né? O CJ que tem ali também alguns outros livros que fazem parte das suas regras de fé, e respeitamos. Eles têm para eles como sagrados, como regra de base de fé, juntamente com a Bíblia, os livros de Mórmon, o Pérola de Grande Valor e o livro Doutrina e Convênios. São para eles considerados sagrados, estão no mesmo patamar que a Bíblia. Inclusive, eles têm dentro de um desses livros como que se algumas partes da Bíblia corrigidas por Joseph Smith, segundo ele, sob a orientação que ele recebeu lá na visão, de que algumas partes precisavam de um acréscimo. Aí você vai me dizer: mas bispa, mas o que a gente faz quando João diz que não podemos acreditar? É o que eu digo, nós estamos aqui para questionar, nós estamos aqui apenas conhecendo, entendendo como é que funciona, como é que eles creem, o que eles creem, apenas, ok? Então são a Bíblia, o livro do Mórmon, Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênio, que são a sua base de autoridade teológica e base de regra de fé. Obedecem ainda umas regras dentro de um guia, que é a Palavra de Sabedoria. Esse é um livro que orienta eles nas questões mais práticas do dia a dia, questões de alimentação, de higiene. Por exemplo, eles se abstêm, né, com base em orientação nos ensinamentos deste guia, de uso de álcool, de café, de chás, de drogas, de tabaco, baseados em alguns ensinamentos e orientações que eles têm dentro deste guia, ok? A hierarquia sacerdotal, que é mais uma curiosidade, surge. A hierarquia sacerdotal que nós vimos lá atrás, sacerdócio de Arão, sacerdócio de Melquisedeque, Joseph Smith também alega que recebeu a visita dos apóstolos Pedro, Paulo e João, e que estes teriam restaurado o sacerdócio, consagrando a Joseph Smith e passando a este a autoridade para que ele fizesse o mesmo e fosse consagrando outros sobre eles com o sacerdócio. Por isso eles têm essa hierarquia sacerdotal, onde eles têm sacerdócio de Arão, sacerdote de Melquisedeque, como uma coisa muito forte, muito tangente dentro da religião para eles, né? O sacerdócio é uma coisa santificada que eles propagam de geração a geração, é perpétuo o sacerdócio entre eles. Um sacerdote morre e passa para outro, e o sacerdócio vai sendo passado para frente sempre. Realizam casamentos, batismo, pregação para os mortos. E selos familiares, agora nós vamos entrar nos selos, que ligariam eternamente as pessoas. Então vamos lá, eles creem que uma vida pré-mortal, pré-existente, e aí temos a nossa vida hoje,
e temos a vida que nos foi prometida, salvação de nossa alma, salvação eterna. Porém, nós cremos que a salvação é individual. Eles creem que, através da pregação, através da vida deles, do conceito com a vida deles, eles pregando para os seus antepassados, o pré-existente que já existia, eles conseguem assim salvar aqueles que morreram sem ter conhecimento. Acreditam ainda que nesta vida futura nós teremos, por exemplo, eu sou casado com o pastor Celino, então se nós fôssemos SUD, nós participaríamos de uma cerimônia de selo, que é onde selaria esta união, não só aqui na Terra, mas selaria ela para que lá na vida futura, pós o Senhor Jesus voltar, nós ainda assim fôssemos marido e mulher. Esse selo se estende do casamento aos filhos, tanto filhos naturais como filhos adotados. Então as pessoas podem pegar meu filho e vou fazer essa cerimônia do selo, garantindo assim que eu e toda a minha família estejamos juntos lá do outro lado. Ok? Mais uma vez, sempre lembrando que é apenas para que nós conhecemos o que eles entendem, o que eles acreditam, respeitando sempre a crença de todos os nossos irmãos. Creem também que nós temos, que há no céu diferenciados graus de glória. Então eles têm isso como base na sua igreja. 3 graus diferentes de glória que eu posso alcançar. Então, vivendo uma vida de santificação, de mudança, de abstinência, como eles praticam a abstinência da caridade, da castidade, antes do casamento, pregam, né? Porque se o membro não pratica, não quer dizer que a igreja tem a ver com isso. Nós estamos nos referindo aqui ao que é base de doutrina da igreja. Os membros que seguem ou não, isso em qualquer religião é assim que funciona. Lá tem a sua base. A pessoa orienta. Aí se a pessoa segue e faz como ali foi escrito, foi dito, foi ensinado, aí é de cada um para cada qual, né? Nem a igreja tem responsabilidade sobre isso. Então eles acreditam que vivendo essa vida, nessa busca que todos nós cristãos temos, de nos melhorar todos os dias, de nos assemelharmos a Cristo, de buscarmos sermos seus imitadores, para conquistarmos o direito a nos livrarmos dessa pele, dessa carne pecaminosa que inclina sempre para o pecado, e que o Senhor venha nos trocar por uma novos corpos, onde nós então desfrutaremos na glória com o nosso Senhor de uma vida diferente. Eles creem que isso acontece em 3 graus. Né? Então, nós também não vamos entrar aqui, que seria um estudo amplo, mas resumindo assim, de uma forma bem mínima, para que a gente entenda, seria o grau máximo. Eles creem que você pode chegar a ser Deus, alcançar o mesmo patamar de Deus. E do grau mínimo você vai se santificando. Então, por exemplo, Elias foi arrebatado. Então, para eles é porque ele passou o 1º grau, vamos colocar assim. O 2º grau estaria acima, ali no 2º céu. O 3º grau você já vai passar para um mundo. Isso, um mundo, que é a próxima curiosidade. Eles creem na existência de muitos mundos com pessoas, muitos mundos habitados, que Deus criou e colocou seres ali em vários mundos. Cada mundo teria então o seu Deus, você está entendendo como eu disse que é complexo? Então eles creem na pluralidade dos mundos. Nessa pluralidade há diversos graus de glorificação, que vem através da exaltação, que eu possa alcançar o ponto de ser exaltado como um Deus através das minhas obras, através das doutrinas da igreja, através de convênios feitos. Convênios são como se fossem pactos, alianças que eles firmam dentro das cerimônias religiosas que eles têm dentro das suas bases de fé, das suas bases de doutrina, que este conjunto pode me levar a uma exaltação um dia, eu posso alcançar. Então eles têm um plano de salvação recebido por Joseph Smith, segundo ele, que pode te levar a alcançar o mais alto patamar, que é se aproximar de Deus. Ok? Assim também como eles creem que Deus já foi um homem. Eles veem Deus, nosso Deus, Deus Pai, Criador,
Jesus, para eles, no momento da criação, Jesus era Jeová, que criou o nosso mundo que nós conhecemos, foi criado por Jesus, sendo ele Jeová naquele momento, tendo ele Deus como Pai, que um dia também já teria sido um homem, que passou por esse processo de glorificação, até ser Deus. É muito complexo, irmão, dá para fundir a cabeça. Então, passando os pontos assim, com todo o respeito, tudo aqui, ó, pautadinho dentro dos estudos dele, dos ensinamentos deles, para que a gente não se perca, para que a gente consiga entender um pouquinho do que eles creem. Porque o certo ou o errado cabe a Deus. É o que eles creem, é o que está lá disponível para quem quiser acessar, que essas são as doutrinas e regras de fé que o SUD segue. Ok? Creem também desta maneira na existência de uma mãe celestial. Sim, Deus já teria sido casado em outros planetas e outros mundos, que aí você já entra até que eles teriam um multiverso. Pois é, porque é tanto mundo que você já nem sabe se está sendo falado, o que está sendo dito é neste mundo aqui, ou não é no mundo, numa outra dimensão. Mas há entre esses mundos um no qual Deus seria casado, que seria a mãe celestial. É uma crença deles. As suas cerimônias, acreditam, antes de eu entrar nas cerimônias, também acreditam na pluralidade dos mundos, que eu já disse, diversidades de deuses, porque se há 3 graus de glorificação, então eles acreditam que há deuses maiores e deuses menores. Deus, na sua plenitude total, e que todos eles podem alcançar essa plenitude um dia, mas que até você alcançar essa plenitude, você vai continuar sendo deuses menores até chegar lá, até alcançar. Ok? Acreditam, vem com isso, aquele processo todo que houve lá na queda do Jardim do Éden, como algo benéfico, que se não fosse aquilo foi uma bênção. Não é que foi uma desobediência de Adão e Eva, ao contrário, eles vêm como que um plano, que dentro do plano de salvação, que eles desobedecessem a Deus, para assim nós podermos conhecer o pecado, e assim nós podemos começar a ser glorificados e santificados através do pecado que entrou no mundo. É complexo, bem complexo, ok? Mais algumas curiosidades. As suas cerimônias são fechadas, algumas cerimônias são fechadas. Alguns cultos assim, templos, por exemplo, eu disse para vocês, tem um templo aqui próximo. Eu não conheço a programação, mas é pouca programação assim aberta, de você passar e tá lá aberto, gente entrando e saindo, você vê pouco movimento. Mas cerimônias, por exemplo, cerimônias de selo, cerimônias de investidura. Eu não falei da cerimônia de investidura, mas é a mesma coisa, irmão. Eu invisto o poder que há em mim sobre a sua vida. Então vamos colocar assim, o que é isso aí, bispa? É assim, o apóstolo está aqui, Jardim Santo André, onde eu moro, e precisa ser celebrado um casamento lá em São Bernardo. Aqui, no nosso modo que nós conhecemos, nós vamos, ou ele vai se dirigir até lá, ou lá vai ter alguém com a mesma autoridade que ele, sempre com essa mesma autoridade que ele, para celebrar o casamento. A investidura funciona da seguinte maneira, pelo que eu consegui entender aqui, irmãos, e se eu estiver errado, os irmãos Sud me perdoem e me corrijam, por favor. Funciona da seguinte maneira: eu, Bispa Ana, autorizo você a ir lá e celebrar, eu invisto sobre você a unção que há na minha vida, a autoridade que há na minha vida, mas é um empréstimo, você vai lá e usa. Acabou? Acabou. Você não tem mais aquilo, só eu que tenho. Eu posso te emprestar, te dar pequenas porções daquilo que há em mim. Vamos colocar assim a passagem onde Eliseu pede para Elias da porção dobrada do Espírito que há sobre a sua vida. Eles entendem que o Espírito que há, essa unção que há sobre a nossa vida, ele pode ser assim fracionado, como se eu pudesse te dar fragmentos desta autoridade que há sobre mim. Que, na verdade, é um termo que eles usam, irmão. Talvez você esteja debaixo da autoridade pastoral. Vamos colocar assim? Então é complexo o estudo, irmão. Não dá pra gente se aprofundar e dizer assim, certo, errado. Certo e errado somente Deus mesmo, para nos dar esse entendimento. Porque até então, essa é a cerimônia da investidura. Invisto em você aquilo que há em mim, para que você use por um determinado tempo. Não é que leva e me traz de volta, não. Eu coloco sobre a tua vida, invisto sobre a tua vida. Um pouco daquilo que há sobre a minha, você vai usar. Eu permaneço da mesma maneira, ok? Então eles têm, e isso somente quem tem o sacerdócio de Melquisedeque
pode fazer essa cerimônia. Só quem tem o sacerdócio de Melquisedeque, só alguns cargos têm essa autoridade para essa transferência de autoridade, essa transferência de poder. Depois nós vimos lá na sacerdócio de Melquisedeque, que eles têm como uma divindade, que um Deus pode delegar poderes e funções. Então eles se tem assim quem recebe o sacerdócio de Melquisedeque. Então entre eles também, dentro da hierarquia, alguns cargos com esse sacerdócio. O sacerdócio arônico mesmo não pode fazer isso, ao contrário, ele pode receber. Até por isso, nessas cerimônias, até irmãos mesmo que congregam entre eles, recebem autorizações por escrito para participar uma única vez da cerimônia e depois não pode voltar. Aí tem alguns que recebem lá uma autorização que é perpétua ou por um determinado tempo para participar de 2 ou 3, mas não é uma coisa aberta. Essas cerimônias de selo, de parcelar com a família, selar os filhos, selar o casamento eterno, cerimônias de investidura não são cerimônias abertas nem entre os próprios membros, ok? São alguns que podem participar, podem ver como é que funcionam essas coisas. Vamos lá, uso de vestimenta exclusiva. É uma coisa que também, pelo que eu fiz algumas pesquisas aqui, tem alguns irmãos também que pegam pesado de estar desmerecendo, né, colocando em desmérito o uso que os irmãos têm. Irmãos, respeito, né, irmãos? A gente precisa resgatar o respeito, independente a cada religião, cada um se expressa como quer. Nós temos nosso padre aqui, católico, que usa batina e todo mundo acha ok. Hoje, nas igrejas evangélicas, vemos muitas pessoas que usam aquela túnica comprida, colocam uma estola, que eu acho lindo. E qual o problema se a pessoa tem um entendimento que aquilo, para ela, faz se sentir melhor, às vezes talvez mais confortável, às vezes talvez para se livrar de, principalmente mulheres, que a gente tem esse problema, qualquer roupa que coloca, você tem que estar olhando. Então, eu não sei, irmão, vamos tentar entender e respeitar, que cada um busque com Deus aquilo que lhe dá mais liberdade para adorar a Deus, para buscar o Senhor, para expressar ali a sua fé. A gente tem que aprender a respeitar. Posso não concordar, mas devo respeitar. Então os irmãos súditos fazem uso dos garments. Deixar aqui a fotinho, que são roupas que eles usam por dentro, no dia a dia. Suas roupas íntimas não são aquelas roupas sensuais como nós estamos acostumados. Ok? Eles usam para manter uma lembrança para eles mesmos. O símbolo dela é esse. Não é para escandalizar ninguém. É para manter entre eles mesmos a distinção de pureza, do entendimento que o corpo deles é um templo e que deve ser mantido puro, que mesmo o casado, ainda assim, tem um cuidado com esse corpo, de como utiliza, de como é feito, e eles usam essa veste íntima como uma lembrança disso, como que diariamente, cada vez que o irmão vai vestir ou se despir daquela veste, traz a memória dele a santificação que ele precisa apresentar o seu corpo diante de Deus, e a gente respeita, ok? Fora o garment, que é uma roupa íntima, por baixo das suas roupas diárias, tem as vestes do templo. Essas são roupas de cerimônia, também, ó, tá vendo aí? Roupas de cerimônia. Um detalhe e último sobre essa série de hoje, sobre os nossos irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Reza a lenda que essa veste aí que você tá vendo, você viu que tem um aventalzinho verde. Então essa é uma roupa que eles usam para fazer aquelas cerimônias que eu te disse. Eles têm até uma apresentação que faz a representação da queda do homem no jardim, como eu disse também para vocês aqui, que eles acreditam que a queda do homem foi uma coisa boa. Então eles fazem essa representação nos templos. E nessa representação, quando Adão e Eva estão lá no paraíso, bonitinho, a serpente vem e induz Eva ao pecado, tudo isso que nós conhecemos. No momento que o Senhor chama Adão e Eva, eles estão nus, sem nada os cobrindo. Roupa branca, pureza, tem nada. Por isso as roupas deles são dessa cor, brancas. As garments também, simbolizado por pureza, que não tragam nada, e aquilo que é puro, alvo mais que a neve. Porém, quando o Senhor diz, cadê Adão, cadê Eva, onde é que vocês estão? O que eles fazem? Eles correm pegar folhas de figueira para se esconder. Esse é o significado, o simbolismo desse aventalzinho. Desenhado ali dentro a folhinhas de figueira, representando este momento nessa peça, nessa apresentação que é feita. Porém, aí há uma grande controvérsia, porque quando o Senhor tem esse encontro ali com Adão e Eva, o que o Senhor faz?
tira as folhas de figueira e substitui por pele de animal. Você vai ver isso lá em Gênesis. Substitui por pele de animal. Por quê? O que se entende teologicamente é que quando o homem pega a folha da figueira para se cobrir, ele está na sua própria força, no seu próprio braço, tentando esconder a sua natureza pecaminosa, sua natureza do pecado. Mas ele está tentando esconder o seu erro, tentando esconder a sua natureza com a sua mão, com a sua força, e nós não podemos. Você entendeu? Então o Senhor, ele faz o quê? Com a pele do animal. E por quanto tempo, historicamente, biblicamente, foi através de um animal que se retirava o pecado do mundo na expiação da Páscoa? Por muito tempo. Até que essa pele do animal coberta lá no Jardim do Éden, trocado por este sangue do animal, passado por toda uma tradição bíblica, foi substituído uma única vez e perpetuamente pelo sangue e corpo de Cristo na cruz do Calvário, representando que ele levou sobre si nossas dores, pecados, nos dando livre acesso a Deus e nos dando direito a conquistarmos a nossa salvação. Ok? Quando se livrou da folha de figueira, o Senhor traz a pele animal e depois toda essa representatividade. O detalhe é que na reunião Sud, eles não tiram o avental. O avental permanece durante toda a cerimônia. A permanência desse avental gera várias polêmicas até hoje entre os nossos irmãos e os desavisados de plantão que gostam de ficar inventando mimimi na vida dos outros, ok? Você tira as suas conclusões. Eu te agradeço a você que veio comigo até aqui. Tentei ao máximo fazer com que não ficasse muito extenso, muito comprido, mas realmente o assunto daria, se eu não tivesse, eu enxuguei, parece que eu estava parecendo uma centrífuga, para deixar o menos extenso possível, mas o mais completo possível, porque é o que você merece. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui, para mais uma curiosidade sobre as hierarquias das igrejas, ok? Para você que veio comigo até aqui, meu muito obrigado mais uma vez. Você que é novo no canal, eu esqueci, irmãos, nós somos mais de 100. Eu fiquei doida para fazer o 101, quando eu fui ver já não era mais 101, já era 102, mas passamos dos 100. Muitíssimo obrigado. Não é 100 mil, são 100 mesmo, 100 inscritos, somos 100. 102 para sermos exatos, 103 comigo, para falar a verdade, que estão aqui fazendo parte desse canal que começamos ontem e que eu jurava que nunca ia chegar a ter 20 pessoas interessadas em ouvir falar mais de Deus, mais da palavra, mais de curiosidades, de ensinamento. E olha aí, 100, somos 100. Muito obrigado pela sua vida, muitíssimo obrigado por você tirar um tempinho para ouvir nossos vídeos, tudo aquilo que o Senhor tem dado, tem colocado em nossos corações, que o Senhor continue te abençoando. É assim, nós encerramos por hoje, que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Você que veio até aqui, se sentir desejo, compartilha este vídeo com outras pessoas que você sabe que talvez tenham a mesma curiosidade que você, a mesma sede de conhecimento que você. E por falar em sede de conhecimento, desejo que o Senhor continue derramando sobre a tua vida da graça e do conhecimento dele. Que você cresça cada dia mais, seja cheio da graça de Deus e dê frutos do Espírito Santo, no Espírito Santo, na tua vida, no teu ministério. Se você realmente tem sentido Deus através deste canal, compartilha com os teus parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Se você já é inscrito, muito obrigado, Deus continue te abençoando. Se não é e sentir no coração, inscreva-se, vem fazer parte, vem aprender com a gente cada dia mais, aprender com o Pai, Filho e Espírito Santo, juntamente conosco, através deste canal. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida, curve sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas sempre, para sempre, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Até lá permanecemos desta maneira, respeitando e amando os nossos irmãos. Amém? Deus continue te abençoando. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.